Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e o versículo de número 16. Assim está escrito: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Palavras do apóstolo Paulo como incentivo e encorajamento aos irmãos da cidade de Filipos, que presenciaram na vida de Paulo as mais variadas circunstâncias que ele enfrentou, de alegria, de regozijo, de liberdade, de pregação, de conversão, como também de prisão, de acusação e tantas coisas. Mas Paulo nunca mudou a sua conduta, nunca o seu caráter se revelou de forma contrária àquele que foi edificado pelo Senhor Jesus. Ele sempre manteve uma vida de testemunho e procurando sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. E isso foi que deu a ele graça e coragem para ele enfrentar e vencer todas aquelas situações que lhes eram adversas, sem voltar atrás ou desistir no seu propósito de servir a Deus e de prometer-lhe fidelidade até o fim. Ele, depois de falar sobre a humilhação do Senhor Jesus, o seu despojamento, de vir e habitar entre os homens, humilhar-se a si mesmo, ele vai falando sobre outros assuntos importantes e dizendo que quem opera em nós é Deus, e Deus opera tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E se é Deus que opera, se o que acontece na nossa vida é por uma operação de Deus em nosso viver, nós não temos que nos vangloriar e nem procurar desdizer do que o outro faz ou contender com este ou com aquele. E Paulo explica dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que tenham o cuidado de serem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, porque estão vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. E se o cristão se assemelhar àqueles que vivem e que estão na prática desta geração corrompida e perversa, que diferença haverá nele? Nenhuma. Mas deve haver uma diferença. E a diferença é muito significativa. O próprio profeta Malaquias, no seu último capítulo, ele deixou registrado no seu penúltimo capítulo, capítulo de número 3, nós vamos encontrar a diferença que deve haver entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa diferença, ela deve ficar bem evidente. No capítulo 3, o versículo de número 18 diz assim: e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, esta diferença deve continuar existindo até o fim. Não se pode generalizar e colocar as coisas tudo por igual. Se o próprio apóstolo Paulo deixou escrito aqui que é nosso dever ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus e sem nenhuma culpa, no meio desta geração corrompida e perversa, nós devemos resplandecer como astros no mundo. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, esta luz que brilha, que ilumina, a luz de Jesus refletida na nossa vida, ela deve mostrar-se diante das pessoas e isso deve servir como um diferencial de quem serve a Deus. Não somente isso, mas existem outras coisas. O comportamento, a atitude, o olhar, a convivência, enfim, em todas as situações da vida, é preciso que o cristão revele-se que ele realmente está comprometido com Jesus, não se deixa levar pela corrupção, pela perversidade, pela maldade, pela murmuração, pela contenda, pelo engano, nada disso. O caminho de quem serve a Deus é um caminho diferente. A direção é para frente e é para o alto, mesmo diante de dificuldades e problemas que vai encontrar. Ninguém estará livre disto. Todos nós vamos enfrentar problemas e dificuldades nesta nossa caminhada com o Senhor Jesus. Mas é preciso ter como foco qual deve ser o nosso testemunho aqui, uma vez que o Senhor Jesus operou uma grande transformação na nossa vida. E no versículo 16 que li, o conselho de Paulo é retendo a palavra da vida. O que é reter aqui? Reter é guardar, é conservar, é zelar, é praticar, é viver à luz desta palavra da vida. E esta palavra da vida, ela tem dois significados. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. O escritor aos Hebreus deixou registrado: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada afiada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O apóstolo João deixou escrito no Evangelho, no capítulo 1, e o versículo que vamos encontrar aqui, versículo 1 João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, e o versículo de número 1 e 3, diz assim, 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, observe aqui, o apóstolo João deixou registrado que, desde o princípio, eles tocaram a palavra da vida, porque a palavra da vida foi manifestada. E eles dizem, nós a vimos e testificamos. Então, quando diz aqui, retendo a palavra da vida, esta palavra da vida é a Escritura, palavra de Deus, infalível, fiel, poderosa, verdadeira, perfeita, e também refere-se a Jesus, porque a vida foi manifestada através de Jesus, a vida de Deus. Então, quando ele diz retendo a palavra da vida, significa que nós precisamos conservar em nós tanto a palavra escrita,
lida, meditada, estudada, vivenciada no nosso coração, como a nossa plena comunhão com Jesus, que é o príncipe da vida. É a vida que o Senhor Deus abriu para nós através do Senhor Jesus. Então ele diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? A palavra de Deus, ela fala sobre vários dias. Ela fala o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia de Cristo. O dia de Cristo refere-se ao dia em que Jesus vai se revelar, vai se manifestar. Este será o dia de Cristo. Ele vai revelar-se por ocasião do arrebatamento. Ali será o dia de Cristo. Então, quando Paulo diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, na volta de Jesus para o arrebatamento dos salvos, ele diz, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Então, veja quantas coisas são colocadas num único versículo. Primeiro, reter a palavra da vida. Guardar, conservar, zelar, viver, praticar. Segundo, para que no dia de Cristo, tendo em vista que nós vamos ter um encontro com Jesus. Para os salvos, este encontro se dará no dia de Cristo. E este encontro será nos ares. Não será no céu, não será na terra, será nos ares. Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá do céu até os ares, nós seremos arrebatados na terra e levados aos ares para o encontro com Jesus. Isto vai acontecer no dia de Cristo. Por isso que quando Paulo escreveu aqui mesmo, em Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6, ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, até o dia de Jesus Cristo. Enquanto não chegar o dia de Jesus Cristo, nós precisamos estar sendo aperfeiçoados, estar tendo o comprometimento de reter, guardar, conservar, viver, praticar a palavra da vida. É a palavra que nos sustenta, que nos renova, que nos encoraja, que nos coloca em contato com o Senhor, nosso Deus, através de Jesus. É por esta palavra. E é chamada palavra da vida. Então, ele diz para guardar a palavra que ele recebeu por ocasião da conversão, experimentou a conversão, viveu a vida cristã e teve no seu coração o compromisso de anunciar a palavra da vida aos pecadores, para que eles se arrependessem e convertessem a Deus, e ele diz que é para conservar, é para reter, guardar, não deixar escapar, não esquecer a palavra da vida, não manipulá-la, ou seja, não colocá-la em diluição com as oferendas deste mundo. Porque a palavra de Deus por si só, ela é muito suficiente para a nossa vida. Então não há necessidade de uma outra palavra para complementar a palavra de Deus. Ela em si é verdadeira, não é falsificado. É uma palavra pura, fiel e verdadeira. O salmista disse, as palavras do Senhor são puras, são refinadas 7 vezes. Então aqui Paulo, ao escrever isso, ele diz, retendo a palavra da vida.
quando se guarda a palavra da vida, está preservando a fidelidade, a lealdade, a convicção e as promessas feitas por Deus, registrados na sua palavra, estarão guardadas naquele coração com cuidado, esperando este dia que vai chegar, que é o dia de Cristo, para juntos estarmos lá diante da presença do Senhor. Então ele diz, para que possa gloriar-me. Gloriar o quê? Não é vangloriar, é gloriar. E quando se trata de gloriar, nós devemos nos gloriar em Deus. Então, pela glória de Deus. Não é tomar a glória de Deus, não é se vangloriar, não é dizer que faz e acontece. Não. Gloriar-se é uma expressão de tributar a Deus a glória que lhe é devida, como expressão de gratidão por Deus ter dado graça para suportarmos as intempéries da vida e chegarmos ao dia de Cristo sem termos prejuízos na nossa vida de comunhão com Deus. Ele diz, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Correr e trabalhar. Esta é a função das pessoas. Nós fomos colocados por Deus no mundo para vivermos a realidade da salvação oferecida por Jesus. Recebemos o encargo de trabalhar em prol do Senhor Jesus, falando da sua obra, dos seus feitos, do seu poder, da salvação garantida por ele. Esse é o nosso trabalho que temos que fazer. Anunciar Cristo para as outras pessoas que ainda não o conhecem, para que venham ao conhecimento da salvação e por Cristo sejam libertos e transformados. E ele diz, a necessidade de reter a palavra da vida é para não chegar no dia de Cristo e descobrir que trabalhou tanto, correu tanto, mas não serviu para nada. Por quê? Porque trabalhou na força humana, desprezou a palavra da vida. E quando se tira a palavra da vida do centro, tudo mais que nós fizermos não tem valor significativo diante do Senhor. Veja o que Paulo disse aqui em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo de número 28 e 29. A quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Veja agora. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Quer dizer, a eficácia de Deus, ou seja, o poder de Deus que opera na nossa vida, nos dá condição de trabalhar para Deus de maneira sábia e significativa, entendendo que nós não temos nada que não tenhamos recebido do Senhor, porque tudo o que temos, nós recebemos do Senhor. E ao receber dele, então é aí que nós observamos isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 7, está escrito assim: porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Então observe que tudo o que fazemos para Deus, nós em primeiro lugar devemos ter recebido de Deus, para na autoridade que Ele nos dá e na operação do seu poder que opera em nós, possamos ser úteis
e produtivos para Deus. Então, o que Paulo diz aqui é que muitas das vezes as pessoas começam bem, conforme o exemplo dos irmãos da Galácia. Eles começaram pela fé, depois se misturaram pelas obras da lei e depois entraram em dificuldade. Precisou Paulo escrever uma carta para dizer: como assim? Vocês começaram na fé e agora vocês querem acabar na lei? Observe aqui, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. No capítulo 3, diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Eu só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos que começaram pelo Espírito e agora quereis acabar pela carne? Aquele que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja, eles começaram bem, mas no meio do caminho deixaram-se levar por alguma coisa que eles regrediram na fé e voltaram a valorizar a lei em desprezo da fé e do Espírito. Por isso que Paulo escreveu aqui aos Filipenses esta exortação, retendo a palavra da vida. Porque se não guardar a palavra da vida, pode começar bem e terminar mal. Era esta a preocupação de Paulo. Ele diz: olha, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Já pensou tanto esforço, tanta dedicação, tanto trabalho, um preço alto que Paulo se dispôs a pagar diante de Deus com lutas, tribulações, sofrimentos, prisões, unicamente por representar Jesus aqui na terra e proclamar o evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Já pensou chegar no dia de Cristo e tudo aquilo que fez não ter valor nenhum para Deus? Então é este o ponto que ele está dizendo aqui. Então, reter a palavra da vida. É como eu disse, muitos começam bem, começam com a palavra de Deus, lendo, vivendo, meditando, estudando, praticando, agradecendo a Deus pela palavra. Chega a determinado momento, eles mudam o curso da vida e a palavra de Deus vai perdendo espaço no coração deles e os entretenimentos do mundo vai entrando no coração deles e eles vão, com esse entretenimento, procurando manter as pessoas em atividade diante de Deus. Mas o que segura as pessoas é a palavra da vida, é a palavra de Deus. Não são os entretenimentos, não são as histórias, nada disso. As teorias, as coisas que são nascidas na mente humana. O que precisamos conservar é a palavra da vida, é a palavra do próprio Deus. Aí vamos trabalhar, vamos correr e vamos trabalhar, e o nosso trabalho não será vão no Senhor. Quem despreza a palavra de Deus, todo o trabalho que está fazendo em nome de Deus, sem ter o comprometimento com a palavra de Deus, não terá nenhuma utilidade diante do Senhor e não haverá nenhuma recompensa. É um trabalho vão. É como aquelas obras que Paulo escreveu em 1 Coríntios, dizendo que o trabalho de cada um será provado pelo fogo. Ou seja, o trabalho são as obras que nós fazemos em nome do Senhor e no poder do Espírito Santo.
Se houver desvio da nossa parte, as nossas obras serão equiparadas a madeira, feno e palha. E quando elas forem provadas no fogo, elas vão ser desfeitas, porque madeira, feno e palha não resiste a fogo, vira cinza. Mas se as nossas obras forem feitas em ouro, prata e pedras preciosas, elas passarão pelo fogo e sairão purificadas, mais valorosas do que antes de entrar pelo fogo. E assim deve ser o nosso trabalho. O que significa isto? Do trabalho em Cristo, o nosso trabalho retendo a palavra da vida. Ouro fala da glória de Deus, da presença de Deus. Prata fala da obra da redenção efetuada por Jesus. Pedras preciosas, o Espírito Santo e os dons que são dados para nos ajudar a prestar um trabalho que seja digno do nome do Senhor. Então é preciso entender isso, porque muitas pessoas poderão chegar lá no dia e dizer: Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: não te conheço, não sei quem você é. Mas trabalhou tanto, correu tanto. Pois é, mas desviou-se do caminho. Não atentou para a palavra da vida. Então é por isso que nós precisamos nos orientar pela palavra de Deus. Então, o conselho para nós é este: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo, quando terminou a carreira, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Significa, conservei a palavra da vida. Não a troquei por nada, conservei. E quando ele escreveu à igreja de Corinto, primeira carta, no capítulo 15, o versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando é que o nosso trabalho não será vão no Senhor? Quando nós trabalharmos para Deus em obediência à palavra da vida, reter esta palavra no nosso coração e vivermos por ela. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 7, está escrito: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A recompensa do salvo será no dia de Cristo, no dia do arrebatamento, quando ele for levado às nuvens para o encontro com Jesus. Então aqui, o que precisamos aprender para termos a nossa vida direcionada na vontade de Deus? Reter a palavra da vida, guardar, conservar, não abrir mão, não negociar, não diluir, não contaminar, não falsificar a palavra de Deus, mas mantê-la intacta como ela é, porque assim ela vai produzir vida em mim e vida àqueles a quem eu anunciar a palavra de Deus. E ao reter esta palavra, eu não vou correr o risco de correr e trabalhar e o meu trabalho para Deus ser considerado um trabalho vão, desvalorizado, reprovado. Não. Quem retém a palavra da vida e vive à luz do que esta palavra estabelece, ele trabalha com segurança, com convicção, com certeza, com fé. E ao chegar o dia de Cristo, ele vai glorificá-lo, porque o seu trabalho foi aprovado pelo Senhor. E ao trabalho aprovado pelo Senhor, cada um que por aqui passar terá a sua recompensa diante de Deus. Então, veja
o segredo de reter a palavra da vida. Não vá na onda deste mundo galopante que estão substituindo tudo. E a palavra de Deus está sendo colocada de lado em muitos lugares onde ela deveria ser a prioridade. A palavra de Deus está em primeiro lugar. Nada pode suplantar a palavra de Deus. Ela é a autoridade de Deus para a nossa vida. É uma fonte de graça, de poder, de esperança que Deus coloca no nosso coração para vivermos na sua presença e trabalharmos com gratidão, com alegria, com responsabilidade, sabendo que estamos fazendo um trabalho para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. É assim que temos que trabalhar. Portanto, retenha, guarde, conserve a palavra de Deus no seu coração e viva por ela. Se você tem se desviado do caminho, está agora batendo com palavras ocas e secas, palavras mortas, que não têm vida, volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras coisas. Arrependa-te. Volte a utilizar-se unicamente da palavra de Deus. E você verá a diferença que acontecerá na sua vida e na vida daqueles que estarão ouvindo o que Deus, por seu intermédio, disser a eles. Mas conserve, retenha a palavra da vida. Não abra mão dela por nada. Esta é uma advertência de Deus para o teu bem e para a tua firmeza em Cristo Jesus. Que isto fique gravado no profundo do nosso coração. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Querendo Deus, amanhã retornaremos.